Gênesis, capítulo 18, de 23 a 33. Chegando-se Abraão, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio. Longe de ti fazer isso. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. E Abraão voltou a falar-lhe: agora que me atrevi a falar ao Senhor, embora eu seja apenas pó e cinza. E se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. E Abraão continuou a falar-lhe: e se achares ali 40? E ele concordou mais uma vez: não o farei por causa dos 40. E Abraão disse: não se ire o Senhor, se eu ainda falar. E se achares ali 30? E ele concordou de novo: não o farei, se eu achar ali 30. E Abraão tornou a dizer mais uma vez: me atrevi a falar ao Senhor, e se achares ali 20? E ele respondeu: não a destruirei por causa dos 20. E Abraão continuou: não se ire o Senhor, pois falarei só mais esta vez. E se achares ali 10? O Senhor concordou: não a destruirei por causa dos 10. Logo que acabou de falar com Abraão, o Senhor se foi, e Abraão voltou para o seu lugar. Hoje pela manhã, nós, baseados no livro do profeta Jeremias, do capítulo 5, nós consideramos a misericórdia de Deus para com Jerusalém. A mensagem está no YouTube. Quem desejar ouvi-la, porque o tema, de uma certa forma, é basicamente o mesmo, claro, com algumas diferenças, poderá ouvi-la atentamente. Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor se manifestou, uma manifestação divina, com mais 2 anjos. Abraão, segundo o capítulo 18, recebeu a visita de 3 homens. Ali o Senhor, com certeza, é o Filho de Deus, pré-encarnado, que ali se manifesta de uma forma humana, com mais 2 anjos. E por que eles estavam ali? Porque chegara ao coração de Deus o clamor contra Sodoma e contra Gomorra, um clamor que se multiplicou. E a palavra de Deus diz que o pecado da cidade de Sodoma e de Gomorra, o pecado daquelas cidades se agravou muito. E o Senhor disse: descerei agora e verei
se tudo que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. Então os homens, eram 2 anjos, virando-se, foram em direção a Sodoma. Mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Aquele terceiro homem era o Senhor, não eram anjos. Os anjos foram na direção de Sodoma. O Senhor ali permanece diante de Abraão. Irmãos, esse texto, ele revela o quão misericordioso Deus é. Revela também para nós o quanto Deus ama a justiça e o quanto Deus é capaz de ser misericordioso com base na justiça. Porque Deus se dispôs a poupar milhares de pessoas se homens justos, retos e íntegros ali habitassem. Aprendemos com esta passagem sobre a necessidade e a importância imprescindível de intercessores, daqueles que se colocarão entre Deus e outras pessoas, estarão ali na brecha para clamar. São pessoas que estão de costas para Deus, desprezam a Deus, não querem saber de Deus, não querem que falemos para elas de Deus. Elas se sentirão incomodadas se nós as abordarmos com a palavra. Mas nós poderemos tomar a posição de intercessores e chorar por elas e clamar por elas. Nós aprendemos todas essas preciosas lições e também o fato de que, apesar de toda a ousadia de Abraão para com Deus, ele o fez com profunda reverência, com profundo respeito para com o Altíssimo. Amados irmãos, Abraão, então, uma vez que os anjos se apartam, eles vão numa missão de constatação se aquele clamor que chegou aos céus sobre o agravamento da promiscuidade, da imoralidade, da idolatria, da injustiça, da depravação daquelas 2 cidades, se de fato eram verdadeiros. Agora observem que Deus deixou isso claro para Abraão, que aquela era uma missão investigativa para que Deus tomasse providências. E ao revelar o que Deus pretendia fazer, ele fez brotar no coração de Abraão a intercessão. A vontade de Deus era poupar, a vontade de Deus era salvar. E ele queria fazer isso mediante a oração. Deus não precisa de mim, e nem de ti, e nem de nós, para fazer o que ele tem poder e ele sabe fazer. Mas Deus soberanamente decidiu agir por intermédio da oração do seu povo. Portanto, orar é da máxima importância. Há quem diga, se Deus é soberano e seus planos estão estabelecidos, para que orar? Se Ele fará com que seus planos eles se concretizem, porque nada pode impedi-lo. Mas Deus decidiu soberanamente que Ele se manifestará por intermédio da oração. É por isso que nós precisamos nos tornar homens e mulheres de oração. Pais que chorarão pelos seus filhos, filhos muitas vezes ímpios, maridos, esposas, pais, parentes, amigos, que nos pedirão, por favor, não falem para mim, não quero ouvir. Mas nós
podemos clamar, porque nós sabemos que o inferno é verdadeiro. Não se fala mais em inferno hoje. Não se fala mais do juízo final hoje. Não se fala mais que Deus não tolera o pecado e que o destino eterno dos ímpios é de perdição. Mas a palavra de Deus fala, e nós não podemos deixar de falar. O que aconteceria com Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas por Deus, a ponto de até hoje não ter deixado vestígio. Ouvi recentemente que agora estão se descobrindo alguns sinais de que, possivelmente, os arqueólogos estão encontrando algumas evidências da existência naquele local de Gomorra, Sodoma e Gomorra, porque Deus as destruiu sem deixar vestígio, porque Deus é mau, porque Deus é vingativo. Há teólogos tão inteligentes que eles dizem que o que está escrito na Bíblia não é o que Deus quis, mas é o que os homens da época compreenderam na sua imaturidade teológica. Porque Deus é amor. Porque eles não creem que Deus também é justo, um fogo consumidor e zeloso. Eles não acreditam na inerrância, na inspiração, na suficiência das Escrituras Sagradas. Por isso gostam de dar dribles no Evangelho, para tentar apresentar uma mensagem mais palatável e degustável, porque dizer que há um inferno, que haverá um juízo final justo, e que Sodoma e Gomorra receberam de Deus o justo juízo, em virtude dos seus pecados, essa mensagem não agrada e não é bem-vinda nos dias de hoje. Irmãos, Abraão chegou-se ao Senhor, ao Filho de Deus, e disse: destruirás o justo com o ímpio? Deus, tu farás isto? Destruir ambos simultaneamente? Farás isso? Ele pergunta: se houver 50 justos na cidade, destruirás, não pouparás o lugar, por causa dos 50 justos que ali estão? Tu farás isto, destruindo justos e ímpios simultaneamente? E disse Abraão: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio. Longe de ti fazer isso. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E a resposta é sim. O juiz de toda a terra, o justo juiz, ele não dará ao ímpio e ao justo o mesmo tratamento. Por isso, existe o inferno para o ímpio e existe o céu para o justo, porque não serão tratados do mesmo modo, não serão destruídos do mesmo modo. Haverá uma perdição eterna no inferno e a vida eterna no céu. O juiz de toda a terra fará justiça. Então observem que Abraão pede misericórdia para duas cidades baseado na justiça de Deus. Foi exatamente o atributo, a qualidade da justiça de Deus que fundamentou o pedido de Abraão para ter misericórdia e poupar. E então nós aprendemos que para Deus, como vimos pela manhã, justos não são pessoas perfeitas. São pessoas que vivem vidas retas e íntegras,
mas são pecadores e que precisam da justiça de Deus. Que Deus lhes conceda a sua justiça, para que sobre ela Deus possa perdoá-los. Aqui não está se falando de pessoas moralmente justas, mas de legalmente justas na linguagem da justificação do Novo Testamento. Qual a diferença entre alguém legalmente justo e moralmente justo? Um assaltante que entrou numa casa, violentou, matou e roubou, é preso, é condenado, passa 40 anos na cadeia, paga a pena e no último dia as portas do presídio se abrem. Ele passa e sai do presídio. Ele cruza pelo juiz que o condenou e lhe dá bom dia. Eu sou legalmente justo, não devo mais nada para a justiça. Paguei a minha pena. Ele passa pelo policial que o prendeu e ele dá bom dia. Legalmente justo, não devo mais nada. Paguei pelo meu erro. Paguei a minha pena. Mas interiormente ele diz: na primeira oportunidade que eu tiver de roubar, eu vou roubar. Porque, embora legalmente justo, ele não é moralmente justo. A justificação é quando Deus nos declara absolvidos, legalmente absolvidos, não moralmente justos. Portanto, a doutrina da Reforma entendeu que justificar não é tornar justo moralmente. Isso é santificação, mas legalmente justo. Então, observem que Deus, Ele, por amor a 50 justos, se eles existissem, Ele pouparia milhares e milhares de pessoas que viviam em Sodoma e em Gomorra. Vejam o quanto Deus preza, valoriza, o quanto Deus se importa com pessoas que vivem vidas íntegras e são corretas no meio de uma geração depravada, imoral, corrupta, idólatra, injusta. Mas, queridos irmãos, Abraão percebeu que ele começou com um número elevado demais. E ele então, vez após vez, ele diz: e se 45? E Deus concordou: eu pouparei milhares de pessoas se eu encontrar 45. E Abraão prossegue ousadamente. 40, e Deus concordou. 30, e Deus concordou. 20, e ele pensou: eu conheço a fama de Sodoma e de Gomorra. Dificilmente lá existem 20 pessoas íntegras, corretas e retas, que vivem com temor a Deus e em submissão aos seus mandamentos. Ele baixa para 10. E Deus concordou e disse: por causa de 10, apenas 10, milhares de pessoas serão poupadas. Isso revela o quanto Deus preza. É por essa razão que aquele que em Cristo foi justificado e se tornou legalmente justo, ele precisa orar, jejuar, buscar a Deus, para que ele se torne moralmente justo, santificação, cada vez mais moralmente parecido com Jesus. Porque Deus pode poupar uma família
se naquela família tiver um justo. Deus pode poupar uma cidade. O quanto de misericórdia Deus pode ter com uma família tão grande, de pessoas idólatras e feiticeiras, de pessoas avessas a Deus, de costas para Deus, afrontando a Deus, se nela tiver um justo, apenas um. Portanto, a sua presença lá no seu trabalho, na sua família, é fundamental para Deus ter misericórdia. Então não é para você se deixar mundanizar pelos mundanos, mas é para você dar seu testemunho e mostrar a diferença que Jesus Cristo faz quando Ele entra num coração, o quanto Ele preenche, o quanto Ele satisfaz, o quanto Ele transforma o caráter e a conduta. É por essa razão que, se nós não damos testemunho, se a nossa vida não evidencia uma transformação, as pessoas, elas jamais elas compreenderão o que é o Evangelho. Queridos irmãos, portanto, pode se considerar uma andorinha no faz-verão. Faz. Deus poderá exercer misericórdia sobre famílias e sobre cidades por causa de justos. Então, persevere buscando santificação, que é o processo de transformação moral para nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao Filho de Deus. Ao mesmo tempo, lembre-se que ninguém tem justiça própria e que Deus em Cristo nos concede graciosamente sua justiça, para que, recebendo pela fé a justiça de Deus, Ele possa nos justificar e assim, legalmente justificados, justos, nós recebamos o perdão dos nossos pecados, porque Deus não salvará o ímpio, impenitente, desobediente. E nós sabemos que Deus não poupou a cidade de Sodoma e de Gomorra, mas Deus poupou Ló e a sua família. A palavra de Deus diz, meus irmãos, em 2 Pedro, que Deus, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, Ele, Deus, condenou-as à destruição, fazendo delas, Sodoma e Gomorra, exemplo para os que vivem na maldade. Aquelas duas cidades viviam na maldade. Aqueles anjos, na forma de homem, quando chegaram a Sodoma, e quando eles souberam, quando espalhou-se na cidade a notícia de que tinham 2 visitantes na casa de Ló, eles foram lá para violentá-los sexualmente. Ló decidiu entregar suas filhas virgens para elas serem violadas para proteger os visitantes. E se não fosse uma ação sobrenatural de Deus, aqueles 2 homens, anjos, em forma humana, e toda a família de Ló teriam sido brutalmente violentados, estuprados, por uma cidade maldosa, cruel, bárbara, imoral. E Deus as condenou à destruição para que elas se tornassem exemplo até os nossos dias, para os que vivem na maldade. Deus não deixará o pecado impune. Ele puniu Sodoma e Gomorra, e Ele punirá todos os que andam e trilham os mesmos caminhos de Sodoma e de Gomorra. Mas Deus livrou o justo Ló. Olha como Pedro se refere a Ló. O justo Ló, atribulado
pela vida indecente daquelas pessoas sem princípios. Ele vivia atribulado porque ele vivia no meio de gente indecente e sem princípios, mas por culpa dele. Porque quando ele se afastou de Abraão, ele foi mudando-se de tenda em tenda na direção de uma sociedade ímpia e foi morar lá. Porque vivendo entre eles, esse justo, mais uma vez, esse justo afligia sua alma todos os dias ao ver e ouvir as obras perversas deles. O Senhor também saberá livrar da provação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, os ímpios, que já estão sendo castigados. Portanto, meus irmãos, Deus não poupou Sodoma e Gomorra, mas Ele salvou o justo Ló e as suas 2 filhas, não a sua esposa, porque ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração dela. E ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Como muitos cristãos hoje, que saem do mundo, mas o mundo não saiu de dentro deles. Estão no meio do povo de Deus, mas o coração está lá. Está onde Deus não está. Está em ambientes que um cristão não pode e não deve frequentar. São shows, drogas, prostituição, tudo isso que esse mundo aí oferece. O coração ainda está lá. Isso é evidência de que alguma coisa ainda, falta-te ainda uma coisa. Foi o que Jesus disse a um jovem que declarou estar fazendo a vontade de Deus, mas Jesus lhe disse, falta-te ainda uma coisa. A obra ainda não está completa na tua vida. Queridos irmãos, portanto, Deus não poupou, Ele pouparia. Observem Abraão, agora que me atrevi a falar ao Senhor, quem sou eu, embora eu seja apenas pó e cinza? Foi um atrevimento, foi uma ousadia, mas observe o respeito e a reverência de Abraão, consciente de quem o Senhor era, santo, e de quem ele era, o mortal. Eu sou apenas pó e cinza, tu és eterno. Ele diz mais uma vez, não se ire o Senhor com a minha ousadia, se eu ainda falar. E depois ele diz, mais uma vez, me atrevi a falar ao Senhor. E por último, ele mais uma vez suplica, não se ire o Senhor, pois falarei só mais esta vez. Abraão foi um intercessor ousado na presença de Deus, mas ele o fez com todo temor e tremor. Houve uma época que uma líder, não é, de música falava a respeito de Deus como o cara lá de cima. E muita gente, não é, se achou tão íntimo de Deus que poderia atrever-se a tratar com Deus nesses termos, quando o Senhor nos ensinou a orar. E ele disse, quando orardes, dizei, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Sim, nós precisamos ser ousados em nossa intercessão, mas sem jamais perder o temor e o tremor, o respeito e a reverência, porque nós somos só pó e cinza, pecadores indignos, na presença do Deus 3 vezes santo. Eu termino conclamando a cada um de nós a sermos intercessores, o poder da intercessão.
é porque ali não haviam 10 justos, mas se existissem, a intercessão misericordiosa de Abraão teria obtido êxito. Faça como Jó. Jó, ele ia adorar a Deus, e ele apresentava a Deus sacrifícios, porque ele não sabia se naqueles encontros familiares dos seus filhos, se lá aconteciam coisas que desagradavam a Deus. E ele intercedia por seus filhos. Sejamos intercessores daqueles que não suportam o Evangelho, mas que terão o destino de Sodoma e Gomorra se não se converterem. Então, chore, clame, peça a Deus misericórdia, oportunidade, para que essas pessoas conheçam a palavra de Deus. É a igreja na terra a razão por que Deus ainda não submeteu todo o seu universo ao fogo. A palavra de Deus diz que este universo vai ser submetido ao fogo do juízo final. E haverá uma convulsão cósmica, porque Deus fará um novo céu e uma nova terra. É como se alguém pegasse essa aliança e a derretesse com fogo. Para do ouro purificado, não é? Para que todas as escórias, os metais outros que porventura estejam aqui misturados, para tirar tudo e fazer uma nova aliança. Deus vai passar esse universo no seu fogo. Não para destruir, mas para fazer o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. É o que diz 2 Pedro. E o texto é claro, onde habita a justiça. Justiça, para Deus, é muito importante. Tanto é que ele pouparia milhares de pessoas perversas, imorais e idólatras, por causa de 10 pessoas que praticam a justiça. Então, é por causa da igreja, e a igreja está aqui na terra para cumprir uma missão, pregar a palavra de Deus, fazer missões. Precisamos fazer com que nos rios mais remotos, nas menores comunidades, onde tiver um ribeirinho, até o último, ele ouça a palavra. A igreja precisa ir a todas as nações levar o Evangelho. E quando esse Evangelho for pregado a todas as nações, disse Jesus, então virá o fim. É por misericórdia que Deus ainda não destruiu. O juízo não veio, mas virá. Então, se você está longe de Deus, em desobediência a Deus, saiba que o que Abraão fez por Sodoma e Gomorra, Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez por você. E Ele quer salvar você. O justo morreu por nós injustos, para nos salvar, para você ser justo, justificado, legalmente justo. E por esse processo de santificação, tornar-se moralmente justo na sua presença. Portanto, arrependa-se dos seus pecados, entregue o seu coração a Cristo. E se você ainda se sente atraído por esse mundo, diga, Senhor, me liberta, completa a tua obra. Falta-me algo, completa a tua obra na minha vida.